Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, e Ibovespa aqui apresentando uma leve queda, na realidade uma estabilidade, menos 0,15%, dentro do que a gente já tinha mencionado na última videoanálise, uma chance ali de ter essa perda de mínima, e nessa perda de mínima não significaria num primeiro momento que vai ter um movimento para baixo, ou seja, pode ser uma primeira perda de mínima e o mercado aqui a partir da segunda-feira ainda dá continuidade ao seu movimento de subida devido à força desse movimento aqui e aumentando a chance de chegar na faixa dos 69 mil pontos a 70 mil pontos, região de resistência já citada, a região de resistência mais relevante, citada aqui nas últimas análises, olhando principalmente para o gráfico mensal. A perda da mínima do pregão de hoje, dentro do que eu falei até na última videoanálise, é que vai aumentar a chance de se ter realmente um movimento de baixa, uma correção, para testar essa região aqui de topo anterior. Essa região de topo anterior, que era antigamente resistência, tende agora a funcionar como suporte na faixa ali dos 66.593 pontos até 66.190 pontos. Então é uma faixa de suporte para o Ibovespa para um possível movimento de baixa aqui no gráfico diário. Mas o rompimento aqui da máxima do pregão de hoje, 67.819, já vai aumentando a chance de se ter aqui a continuidade desse movimento de subida para buscar justamente os patamares já citados. Depois disso temos aqui, só para mencionar o gráfico semanal, a gente tem ali no semanal o Ibov anulando o movimento para baixo, fechando ali a semana, lembrando, está faltando aqui mais ou menos uns 15 minutos para entrar no leilão de fechamento, antecipando a videoanálise do pregão de hoje. Então pode variar um pouco mais essa alta de 2,39%. Enfim, uma alta superior a 2%. Ibov aqui sem nenhuma sinalização para baixo nesse momento pelo gráfico semanal. Pelo contrário, nessa semana foi um sinal relevante para cima, relevante no sentido de anular um movimento para baixo, trazendo a expectativa que ainda há a possibilidade de ter algo mais para cima, ou seja, de superar a máxima dessa semana, testando os valores mencionados. Depois disso, então, temos para falar aqui do mini índice. Mini índice, cheguei a recomendar uma operação no pregão de hoje, mas ela não foi executada. Então, no pregão de hoje, olhando mais para a segunda-feira, pensando mais na segunda-feira, a gente vê no mini índice também algo semelhante aqui que eu já comentei no Ibovespa, mas agora olhando, que eu não olhei G60 do Ibovespa, olhando aqui no mini índice, o que a gente teve no mini índice foi um gap de baixa. Esse gap de baixa andou um pouco aqui para baixo, voltou aqui para cima de forma bem mais travada, está num ponto relevante de resistência. Então, quando eu digo que se voltar aqui para cima, se vier aqui para cima, vai apoiar mais a operação na ponta compradora. Porque isso principalmente, lógico, se gerar fundo, que era o que eu estava aguardando justamente mais no pregão de hoje, principalmente no período agora da tarde, que tivesse um movimento para cima do gap, essa região aqui de 68.800 a 68.825, e proporcionasse fundos ali no gráfico de menor periodicidade acima desse patamar. Então é isso que ficaria interessante para o próximo pregão, em termos de compra. Abrir aqui subindo e começar a proporcionar fundo ascendente em um gráfico de menor periodicidade. E para a ponta vendedora, ou seja, abertura para baixo, gerando alguma força e depois disso topos aí para baixo num gráfico também de menor periodicidade. Olhando agora para o dólar, no dólar nós tivemos aqui, eu não cheguei a fazer recomendação no pregão de hoje, olhando aqui no mini dólar, nós temos um dia de bastante indefinição, olhando para o candle em si, essa sombra superior e sombra inferior, mas fechando aqui levemente positivo, com alta de 0,32%. O dólar faz uma formação de fundo no gráfico diário, que traz a chance de iniciar um movimento de subida. O ponto que o dólar chegou é um ponto relevante de resistência, uma região ali, primeiramente na faixa ali dos 3.113,50. Lembrando que um pouco mais para trás tem essa aqui ainda, 3.107,50. Então temos dois níveis importantes para o dólar. Só que esse candle de hoje fica mais para um candle de correção, dentro do que eu falei na última videoanálise. Logo, fica uma expectativa maior para o próximo pregão, ser um pregão de alta, dentro do que foi apresentado aqui no gráfico diário, um forte pregão para cima, mesmo que esteja ainda contra a tendência. Olhando para o gráfico de 60 minutos, a gente pode ver que o dólar já tentou cair no pregão de hoje, gerando um candle forte de baixa, reverteu para cima e ficou mais para a ponta compradora, só que muito em cima da zona de resistência ali do gráfico diário que eu já mencionei. Então o dólar mostrou muita força aqui recuperando desse movimento forte de baixa.
Não dá para descartar logicamente a operação na ponta vendedora, se abrir aqui para baixo, buscando a operação na ponta vendedora, mas é bom ficar atento, principalmente aqui se o dólar romper a máxima do pregão de hoje, localizado aqui nos 313,50, justamente no patamar de resistência, ficaria um pouco mais para a ponta compradora aqui, o mini dólar. Lembrando que na semana, se a gente olhar para o gráfico semanal, a gente está justamente num ponto relevante aqui no mini dólar. É um ponto ali que é justamente o suporte, esse suporte dos 107,50, por enquanto está ali brigando para ver se vai fechar abaixo ou acima desse patamar, e já vem de um longo movimento para baixo no gráfico semanal. Logo, abre a possibilidade de se gerar aqui um início de um movimento para cima, em cima de um patamar de suporte. Por esse motivo, se encaixaria ter essa possibilidade aqui de movimento para cima, para ficar atento aí no próximo pregão. Seguindo, vamos então falar aqui das ações. PETR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 1,2%, na realidade vai apresentando uma queda de 1,2%, por volta ali de 1%. Então o ativo está aqui com a formação de topo na região lá dos R$16, só que depois de um movimento muito forte para cima que quebrou ali uma certa sequência de topos e fundos descendentes, ou seja, o ativo está numa tendência indefinida, mas com a possibilidade de gerar tendência de alta. Então buscar compra nesse ativo na próxima semana seria do meu interesse, desde que esse movimento atual para baixo não ganhe força para baixo, gerando preferencialmente mais 1 a 2 pregões aqui, pode ser até de forma lateral, seria mais interessante para compra de fundo ascendente em cima da Petro. Sendo bem mais ousado, uma compra na superação dessa máxima aqui, na superação dos R$16,07, na expectativa que engate um movimento de alta no gráfico semanal, onde nesta semana ela está tendo uma alta de 0,58%. Então, gráfico semanal bem travado nesse momento lá na Petro, em cima de um patamar extremamente relevante, olhando ali graficamente. Depois disso, então, temos aqui para falar da Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje, alta de 0,63%. Eu cheguei a recomendar compra nesse ativo, mas ela não foi executada no pregão de hoje. Recomendei compra na superação dessa máxima depois que o mercado já tinha aberto, já tinha feito nova mínima e começou uma reação aqui para cima. Então, se esse ativo tivesse vindo a superar essa máxima, eu estaria interessado na ponta compradora. Mas dentro do que eu mencionei, se tivesse mais um pregão ali, melhor ainda se tiver pregão testando esse patamar. Mas não foi testado ainda e gerou mais um candle aqui de correção. Então, daria para arriscar sim uma compra de fundo ascendente dentro desse forte movimento de subida na Vale a partir de segunda-feira, na superação da máxima de hoje, R$ 32,31. O stop ficaria para baixo dessa mínima, R$ 31,46. Na semana, devido a esses dois gaps fortes aqui, principalmente esses dois gaps não, esse gap forte para cima, a Vale terminou fechando aqui ainda em alta de 2,59%, mesmo que depois da segunda-feira os últimos pregões, terça, quarta, quinta e sexta, foram pregões de correção desse forte gap de subida, de alta. Olhando agora para outros papéis, só para mencionar também que eu recomendei compra na EZTC3, mas cancelei a entrada, ela não executou, não ganhou força para cima, então fica mais para segunda-feira a EZTC3. CL3 no pregão de hoje, eu encerrei essa posição. Ainda aguardando, ela abriu com gap de baixa, foi lá em cima, foi lá nos 29,07, quando chegou nesse movimento, vou botar até num gráfico de 60 minutos aqui, vou colocar no G60 que fica mais claro. Vem aqui em cima, bate no gap e de maneira fraca não consegue dar continuidade. E quando gera a sinalização desse topo no G60, no candle, na hora seguinte, quando tentam a recuperação, para mim ficou com a chance maior de se ter algo mais para baixo depois da formação desse topo. Então, quando veio aqui para cima, bateu basicamente na região de objetivo que eu tinha traçado inicialmente na operação e optei por encerrar essa posição. Então, essa posição foi encerrada com um ganho de 3,14% na operação, no capital total um crescimento de 0,6%. Então, depois dessa operação, se esse ativo, dentro do que eu já tinha comentado, que pode vir a buscar essa região, baseado lá no gráfico semanal, que fez aqui nesse movimento, se ela conseguir aqui gerar alguma sinalização para cima a partir do próximo pregão, seria do meu interesse de voltar à ponta compradora nesse papel.
seja na superação dessa máxima ou sendo mais ousado aqui na formação de fundo no G60 com nova máxima na hora seguinte. Isso também seria uma alternativa, considerando isso aqui um movimento de subida e isso aqui algo semelhante a uma correção em ABC. Podemos traçar algo até nesse sentido, enfim, mas o fato é que é uma correção mais fraca do que foi esse movimento de subida. Sinalização de força aqui para cima seria uma alternativa de voltar para compra em cima de CL3, tentando pegar um movimento que pode se estender até a região dos R$30, lembrando que tem resistência antes nos 29,58. Depois disso temos aqui para falar de Braskem, BRKM5. BRKM5 ativo que nesse momento está com a tendência mais apontando nesse momento para baixo porque é topo descendente, mas já apontando com a sinalização de ter algum fundo ascendente aqui no gráfico diário. Isto porque se a gente olhar para o gráfico semanal, tem um movimento forte para cima e um movimento para baixo. Fez um grande candle de baixo e na semana passada deu uma pancada para cima, conseguindo devolver praticamente toda a queda da semana anterior. Já foi uma sinalização relevante. Então, como ficou um pouco mais esticado esse movimento para cima, gera uma semana de correção. Aqui está essa semana de correção com queda de 2,12%. Como não, se não abrir caindo, perdendo a mínima aqui dos 32,60, que é a mínima dessa semana, fizer o contrário, abrir subindo aqui, gerar alguma sinalização de fundo ascendente, seria uma das alternativas para se buscar uma compra aí no início da próxima semana. VVAR11, outro ativo que também ganhou força para cima, basicamente fez esse movimento de baixo e está fazendo esse movimento de subida. Para mim aqui esse movimento de subida já engatou para um movimento, para uma tendência de alta. Isto porque já está dentro da tendência de alta, isso porque a gente tem um movimento claro no gráfico semanal aqui para cima. Está num patamar de resistência, vai gerando aqui uma correção, por enquanto essa correção está mais fraca do que foi esses movimentos aqui de subida. Então é um ativo que traz também a possibilidade de se buscar compra. Seria interessante se tivesse mais um pregão aqui, por exemplo, para baixo, para a gente buscar a entrada logo na sequência, 1 a 2 pregões. Mas não dá para descartar uma entrada aqui um pouco mais ousada na superação da máxima do pregão de hoje. Ou seja, o ativo conseguindo reverter aqui essa formação de topo no G60, e isso traria uma expectativa dele romper esse topo anterior localizado aqui na casa dos 11,10 e depois aqui tem resistência em 11,31 e na máxima R$ 11,61. Então é uma das alternativas também que pode ser buscadas aí no decorrer no início da próxima semana. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like, um joinha na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Desejo um excelente final de semana e até segunda-feira. Um grande abraço.